Bom dia, gente. Vamos chegando para começar nossa aula. Esperar mais um pouquinho. Bem, então vamos iniciar. A data aqui está errada. Então vamos iniciar o estudo de hoje em continuação ao pré-modernismo, que é a nossa revisão conteudística, como nós temos feito, com vistas à realização do Enem, que cobra esses estilos de época na literatura. Nós começamos o estudo do pré-modernismo na aula anterior, observando em qual contexto surge o pré-modernismo. Vimos que é no contexto da Primeira República, da República que se instaura com o golpe militar, perpetrado por Marechal Deodoro da Fonseca, e vai até... a Primeira República vai até 1930, mas o pré-modernismo vai até 1922. É um momento no qual havia grande expectativa com relação à República. Essas expectativas foram muito frustradas porque não houve uma mudança significativa para melhor no Brasil. Ao contrário, houve alguns retrocessos, houve também aumento na desigualdade. Tanto isso é verdade que até hoje no Brasil há pessoas que desejam o retorno da monarquia. Há vários monarquistas dentro do Brasil. Porque a República tem características muito distintas da monarquia, e um dos argumentos para o restabelecimento da monarquia é que a República é marcada por muita corrupção. Por que essa tendência à corrupção? Porque a República envolve, né, uma série de burocracias estatais, uma série de personagens, muitos políticos, né, isso é visto como um chamariz, um favorecimento da corrupção. Mas esse é um ponto de vista de quem defende a monarquia. O fato é que os primeiros anos da República foram muito tensos, com muitas revoltas. Vimos também que é um contexto baseado nas manifestações populares contra o sistema, no predomínio de Minas Gerais e São Paulo, e também ainda nos resquícios da abolição da escravatura, que aconteceu de forma atrasada e também mal feita. Vimos, então, as séries de revoltas no Nordeste, na Bahia, no Rio de Janeiro, e assim por diante. Vimos que a revolta da vacina foi muito acentuada, porque demonstra exatamente como as pessoas reagiam às tentativas de
de estabelecer normas sanitárias, e curiosamente vivemos isso hoje, com alguma resistência com relação à vacina para a Covid-19. O que está em questão é a obrigatoriedade da vacina. Várias pessoas têm se manifestado, inclusive o governo, contrariamente à obrigatoriedade da vacina para a Covid-19, principalmente porque a vacina é chinesa. Existe uma teoria da conspiração de que a China produziu a Covid-19 para dominar o mundo, para prejudicar os seus rivais. E eles argumentam que, durante a pandemia, a China, o país no qual se iniciou a pandemia, foi o único país que cresceu economicamente, vendeu muitos aparelhos, né, equipamentos de proteção contra a Covid-19 e não teria dado explicações sobre por que e como o vírus surgiu. Então, existe uma teoria conspiratória de que tudo isso foi programado pelos chineses, haja vista que a China é hoje somente abaixo dos Estados Unidos em termos de potência econômica. Então, essas pessoas que têm esse ponto de vista são contrárias, evidentemente, à vacina, sobretudo porque a vacina viria da China. Então, eles tendem a ver a China como um país comunista, como um país autoritário, na medida em que não existe liberdade de expressão e tal. Mas de certo é que nós temos esse retorno a essa questão da obrigatoriedade da vacina. O brasileiro tem muita resistência àquilo que é obrigatório, né? Ao contrário, se disser ao aluno, né, é proibido sair de sala para ir ao banheiro, vários alunos vão querer sair de sala. Agora, se houver o seguinte regra: todos podem sair para ir ao banheiro à vontade, as pessoas não vão querer sair, né? A tendência nossa é exatamente burlar as regras. Então, se não tem uma regra, não tem interesse em você burlar. Então, vimos essas iconografias e também as características do pré-modernismo. A ruptura com o academicismo, com a escrita muito culta, muito rebuscada, e a busca por retratar a realidade brasileira de forma crítica. Vimos também os personagens marginais, o sertanejo, o caipira e o mulato serão os personagens centrais. Bem, falei um pouquinho dos autores, mas comecei com Lima Barreto e disse a importância que Lima Barreto tem para a literatura brasileira, porque ele próprio é, na sua figura, uma demonstração dessa república excludente. Era um escritor afro-brasileiro, um escritor talentoso, mas muito rejeitado no meio acadêmico, exatamente por ser da periferia, por ser negro. Então, tudo isso fez com que Lima Barreto ficasse muito revoltado com os processos de exclusão ocorridos nessa república. E ele, então, vai escrever sua principal obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, exatamente ironizando essa república. Lima Barreto tem uma história também de internações no hospício, de envolvimento com bebidas alcoólicas e culmina com uma morte muito precoce. Eu terminei na aula passada mostrando a diferença entre as imagens de Lima Barreto
entre as imagens oficiais que o mostram como um intelectual, saudável, engravatado, e a sua representação no hospício, com aparência muito degradada, parece, não tem nada a ver com um escritor, que você imagina que é alguém muito culto, muito refinado, nada disso. Então é uma imagem, em certa medida, chocante, porque mostra um lado de Lima Barreto que a história não mostra. E é exatamente esse lado de Lima Barreto que demonstra como essa república foi tão contraditória com relação às promessas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o próprio Lima Barreto, esse escritor, ele não só é representativo por meio da sua escrita, mas por meio também dele próprio como personagem desse início de século XX e final de XIX, muito desigual, preconceituoso, etc. Chegamos, então, a outro grande nome do pré-modernismo, que é Monteiro Lobato. As pessoas conhecem Monteiro Lobato pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. No entanto, Sítio do Pica-Pau Amarelo não é a principal obra do Monteiro Lobato. Pode ser hoje, porque as pessoas gostam de ver os filmes, os desenhos sobre o sítio. Mas ele era muito mais reconhecido por outros textos. Principalmente os textos que ele escreveu ainda quando jovem. Monteiro Lobato era um homem rico, dono de fazenda, e nessas fazendas havia plantação de café. Ele é, então, de uma elite paulista, escravocrata. Com a abolição da escravatura, você não poderia mais obrigar as pessoas a trabalharem, bater nas pessoas, de modo que o trabalhador braçal passou a ser visto por Monteiro Lobato como mais preguiçoso, porque não se dedicava tanto ao trabalho braçal como ele gostaria, e como a elite gostaria. Então, Monteiro Lobato vai falar mal dos trabalhadores, que ele vai chamar de caipiras. O caipira, então, para ele é preguiçoso, só quer saber de dormir, comer, fica morcegando no trabalho e a lavoura, a plantação não rende, não produz nada. Então ele vai criar uma série de imagens demonstrativas de como esse caipira é completamente preguiçoso, gosta só de beber álcool e de ficar dormindo no trabalho. É curioso que ainda existe essa percepção, sobretudo em lugares assim pequenos, em roça, de que aquela pessoa é preguiçosa. Geralmente um trabalhador braçal fala que aquele outro é preguiçoso porque não cumpriu a tarefa, não capinou tudo que era para capinar, ou então que demorou muito tempo para fazer uma atividade. Essa visão desse caipira preguiçoso é um resquício dessa visão que se tinha nesse período pós-abolição da escravatura. Monteiro Lobato utiliza essa imagem do caipira preguiçoso porque ele vai criticar aquelas visões de que o brasileiro é maravilhoso, de que o brasileiro é forte, é batalhador, de que o brasileiro é resistente. Então, como uma forma de criticar esse mito que ele acha, ele vai criar outro mito, que é o do brasileiro preguiçoso. Monteiro Lobato, então, vai ficar famoso por criar a figura do Jeca Tatu. Jeca Tatu, então, é o emblema desse brasileiro preguiçoso.
Porém, Lima Barreto depois vai conhecer as medidas sanitaristas desenvolvidas por Otávio Viana, por Oswaldo Cruz e por outros médicos que vão dizer que há muitos vermes no Brasil, na roça, bicho de pé, lombriga e outros tipos de solitária e outros tipos de verminose. E eles vão afirmar que são exatamente esses vermes que fazem a pessoa ficar desanimada, sonolenta, sem energia. Então, eles vão dizer que não é a preguiça, é a doença. Então, Monteiro Lobato vai se beneficiar disso, ele gostava muito de dinheiro, e vai lançar o Jeca Tatuzinho, que é um livrinho ensinando os brasileiros a como lavar as mãos, como fazer sua higiene pessoal, etc. Esse livrinho, então, vai mostrar que, na verdade, ele estava enganado, ele achava que era preguiça, mas, na verdade, é doença. Então, ele vai fazer uma parceria com a família Fontoura, que era uma família de empresários ligados ao boticário, à farmácia, né? E vão criar o biotônico Fontoura, que é essa bebida, esse remédio que dá vigor. Então, a pessoa comprava o biotônico e o livrinho. Então, isso fez com que Monteiro Lobato adquirisse mais popularidade ainda. Tudo isso antes do sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato também é uma figura polêmica porque ele tinha muita idolatria pelos Estados Unidos. Então, queria propor para o Brasil uma imitação de tudo que fosse dos Estados Unidos, o que tornava o Monteiro Lobato uma figura extremamente preconceituosa. E, além disso, ele era eugenista. O que é eugenia? É um ideal de melhoria racial por meio da proibição de que pessoas feias, doentes, aleijadas, com algum problema hereditário, pessoas negras, se reproduzissem. Essas pessoas não deviam se reproduzir. Com isso, somente pessoas bonitas, saudáveis, inteligentes, é que poderiam gerar filhos. Isso é a eugenia. No Brasil, houve pessoas que defenderam a eugenia, mas que aqui não foi assim levada tão a ferro e fogo como foi na Europa, principalmente. Mas havia pessoas que defendiam a eugenia. Então, aqui temos uma propaganda do biotônico Fontoura. Temos o Jeca Tatu, desanimado, de chapéu, de palha, e falando com ele está Monteiro Lobato. Então ele pergunta por que não trabalha, né? Por que não trabalha? E o Jeca Tatu diz, não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Aí o Monteiro Lobato diz, sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo, sofres de amarelão ou opilação, tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie, e essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo, inerte, só tens um remédio, o verdadeiro específico do amarelão, biotônico Fontoura. Então, é uma forma de divulgar o biotônico por meio da utilização da figura do Jeca Tatu, como se fosse um remédio que curasse realmente qualquer problema.
Eu vou dizer que não é verdade, porque eu já tomei muito biotônico Fontoura e nunca senti grande efeito, não. Eu gostava de tomar porque era docinho, né? Mas não que ele tivesse assim, grande efeito. E com ainda um resquício disso, a minha mãe obrigava a gente a tomar biotônico Fontoura, porque havia o mito de que o biotônico curava tudo. Agora, vamos a outro autor também desse período muito importante, que foi Euclides da Cunha. Euclides da Cunha já não vai pensar no subúrbio e nem no caipira, vai pensar no sertanejo, nas pessoas que moram nos sertões nordestinos, pessoas pobres, marginalizadas, isoladas e vítimas de preconceito. Euclides da Cunha era um escritor rico, não era pobre, muito culto e muito atento às realidades sociais. Então, vejamos um vídeo, rapidamente, sobre Euclides da Cunha. Na verdade, não é tanto sobre Euclides da Cunha, é mais sobre Canudos, porque Euclides vai tratar muito da revolta de Canudos, da campanha de Canudos, aliás. Vejamos como foi. O verdadeiro Brasil nos aterra. Trocamo-lo de bom grado pela civilização mirrada que nos acotovela na Rua do Ouvidor. O Brasil não conhece o Brasil. Em 1897, a Guerra de Canudos termina de forma trágica para milhares de brasileiros. Esta história é narrada por Euclides da Cunha em Os Sertões, um clássico da nossa literatura. Ainda que influenciado pela ciência evolucionista da época, o que lhe rende algumas contradições, o livro é um extraordinário poema épico. Além de estudar com detalhes a terra e o homem do Nordeste, ele revela um Brasil com profundas desigualdades sociais e econômicas, bem diferente do que imaginavam as nossas elites. No final do século XIX, o Arraial de Canudos se ergue no interior da Bahia. Mais de 20 mil sertanejos se reúnem em torno de Antônio Conselheiro, um beato que pregava seus princípios religiosos em suas andanças pela Caatinga. Conservador, não reconhecia o casamento civil, apenas o religioso. Rebelde, ignorava a cobrança de alguns impostos pelo governo. Profeta, ele previa a volta de Dom Sebastião, um antigo rei português que virou lenda depois de sua morte, e um destino mítico para seus fiéis. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia, e a praia virará sertão. A comunidade se desenvolve criando bois e cabras e cultivando algumas lavouras. Não existe propriedade privada. Tudo pertence a todos. Este projeto utópico de sociedade incomoda os republicanos brasileiros, que acabavam de chegar ao poder e viam no fato uma possível conspiração monárquica. Decidem, então, invadir Canudos. A primeira expedição é um fracasso. Os fanáticos religiosos, como eram chamados pela imprensa, botam os soldados para correr, armados apenas com paus, pedras e algumas poucas espingardas ultrapassadas.
O mesmo acontece na segunda e na terceira tentativa, quando centenas de soldados perdem as vidas. Desmoralizadas, as tropas federais recebem ajuda econômica do governo e voltam para arrasar Canudos, com mais de 700 toneladas de munição. É o fim do sonho de Conselheiro. Pouco mais de 300 pessoas se entregam, a maioria mulheres e crianças. Mas os jagunços lutam até o final. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então vemos que Canudos, naquele contexto de implantação da República, era uma espécie de um reinozinho isolado, no qual Antônio Conselheiro era o líder, era uma espécie de messias, e Antônio Conselheiro retomava o mito do sebastianismo. O que é o sebastianismo? Lá muitos e muitos séculos atrás, o rei de Portugal, Dom Sebastião, participa de uma luta e ele some nessa batalha. Evidentemente, ele morre, mas como não se vê o corpo dele, as pessoas pensavam que ele estava vivo e que ele voltaria um dia. Então, essa espera pela volta de Dom Sebastião foi chamada em Portugal de sebastianismo. Até hoje, há pessoas que esperam que ele volte, Dom Sebastião volte. Então, Antônio Conselheiro retoma esse mito na expectativa da vinda de Dom Sebastião, ou seja, da vinda de um salvador para aquele povo, aquela comunidade que vive isolada, que é rebelde, não paga impostos, vive como se fosse num lugar separado de tudo. Isso causa muita irritação no governo, porque a República presume o quê? Todas as pessoas aceitem aquele regime e que não haja nenhuma separação. Por isso, o exército vai 4 vezes tentar destruir Canudos. Nas 3 primeiras vezes, o exército é destruído de lavada, mesmo as pessoas de Canudos não tendo armas de igual para igual. Mas eles conseguem bater nos soldados e matar. Mas na 4ª vez, então, já muito humilhado, o exército vai em peso, com muita munição, muitas armas, e começa a matar tudo. Então as pessoas vão morrendo, e aí, mas não se rendem, preferem morrer. E sobram, então, finalmente 4 pessoas, que são os últimos resistentes de Canudos. Um velho, 2 homens e um jovem. Essas 4 pessoas também não se rendem e só vão se render, quer dizer, não é render, elas vão ser mortas, né? Então, Canudos é visto por Euclides da Cunha como sendo um exemplo de heroísmo do homem do sertão. Esse homem do sertão que era considerado inferior, ignorante, assim, fora da civilização,
mostra para Euclides da Cunha que, na verdade, o sertanejo é um forte. Sertanejo aqui não é o caipira. O que é o caipira? É a pessoa que tem hábitos rurais, mesmo vivendo num ambiente urbano, ou nas redondezas de um ambiente urbano. Então, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade. Alguém que vive em algum lugar, algum distrito, uma fazenda, um sítio, é caipira. É diferente do sertanejo, que é aquele que vive num lugar, o lugar todo é completamente isolado. Então, não é uma pessoa que vive com hábitos arcaicos num ambiente que não é arcaico. É alguém que vive na extrema pobreza, falta de recursos. Esse é o sertanejo. Então, o sertanejo é que interessa ao Euclides da Cunha, porque mesmo vivendo na pobreza, na miséria, esse sertanejo demonstra força, demonstra coragem. Então, para ele, é um exemplo único na história, que ele diz na história do Brasil. Então, Euclides da Cunha vai se dirigir no seu Os Sertões exatamente a uma visão heróica do sertanejo. Então, temos aqui, em Lima Barreto, em Monteiro Lobato e em Euclides da Cunha, 3 ícones do pré-modernismo, 3 escritores preocupados com a desigualdade, a pobreza, a discriminação. Porém, cada um deles está preocupado com um tipo de desigualdade e eles não são escritores que se conhecem, que convivem. Por isso, o pré-modernismo não é um movimento, mas são escritores isolados que escrevem livros sem ter conexão entre si, sem ter um projeto em comum. Então, essas 2 primeiras décadas do século XX são marcadas exatamente por essa preocupação com o Brasil que está em formação. E é curioso que o Brasil é um país relativamente jovem e até hoje se diz que o Brasil está em construção, estamos criando o Brasil, construindo a nação. É como se o Brasil nunca estivesse pronto. Diferentemente dos países consolidados, dos países economicamente, politicamente consolidados, nós estamos ainda muito engatinhando com relação a diversos aspectos. Não é só questão financeira, mas a questão também de cidadania, de consciência da população, dos seus direitos e deveres. Por exemplo, nos Estados Unidos, agora, já na semana que vem, são as eleições, né? Lá, o voto não é obrigatório, o voto é opcional. E mesmo sendo opcional, as pessoas ficam empolgadas, se inscrevem e votam. No Brasil, o voto é obrigatório por quê? Porque como ainda não somos uma democracia consolidada, caso não seja obrigatório votar, só vai votar quem tiver algum ganho com isso. Ah, se você votar, eu te dou um saco de cimento. A pessoa vai votar. Ah, se você votar em mim, eu te favoreço depois. Aí a pessoa vota. Então, só vai votar quem se sentir ou beneficiado ou quem tiver interesses de classe. Geralmente serão as pessoas mais instruídas e com mais dinheiro que vão votar. E vão votar, evidentemente, em candidatos que vão favorecê-las. Com isso, a população carente que não vai votar vai ser prejudicada. Por que a população carente não vai votar? Porque a carência não é só econômica, mas é carência de instrução também. Saber a importância de você
valorizar os direitos que você tem, etc. Então, o voto é um dos exemplos de como a nossa democracia ainda é muito frágil, e essa democracia está ligada à ideia de um Brasil jovem, que ainda tem muito a aprender, a crescer. Então, em vista dos países europeus muito antigos, realmente o Brasil é um país muito novo. Mas não é tão novo, por exemplo, quanto os Estados Unidos. Praticamente tem a mesma época, embora os Estados Unidos tenham obtido a independência antes do Brasil, pouco antes, né? Mas lá a colonização foi completamente diferente, porque lá não se buscou explorar os recursos, né? Mas sim criar habitações. Bem, então nós apresentamos aqui um contexto histórico e estético do pré-modernismo no Brasil. Na próxima aula, daqui a pouco, nós faremos alguns exercícios sobre o pré-modernismo, uma vez que já vimos essas características, né, do pré-modernismo e também os principais expoentes dessa corrente literária. Algum comentário ou pergunta sobre esse contexto do início do século XX no Brasil, que marca, então, o pré-modernismo e a chamada Primeira República, que era chamada também de República Velha, mas que esse conceito não é mais adequado? Boa pergunta ou comentário? Ou não? Nenhuma, professor. Bem, então, eu não vou começar agora a outra parte, porque faltam 2 minutos. Então, vou encerrar por aqui. Deixa eu só ver algum comentário. Alguém postou um comentário aqui. Deixa eu ver se é alguma pergunta. Não, acho que não é, não. Ah, tá, tudo ok. Então, pessoal, até daqui a pouquinho, quando teremos a segunda aula do dia. Então, até logo. Tchau.